joia? Vamos dar continuidade à correção das questões da Olimpíada Brasileira de Biologia, ano 2020. Então vamos lá, as questões de 8 a 10, elas trazem um texto. Esse texto relata o derramamento de petróleo que houve no litoral brasileiro recentemente. O texto principal, ele vai falar sobre as ações do governo federal e tudo mais. E lá no final, ele diz o seguinte: a situação atual é diferente do pico do desastre, quando grandes manchas de óleo atingiram corais, afetaram a vida de animais marinhos e chegavam às praias misturando-se à areia. Eu coloquei aqui de vermelho, essa parte do texto é a que vai nos interessar para responder a questão. Ele diz que o óleo chegou às praias e misturou-se à areia, trazendo riscos à saúde de voluntários que recolhiam o material com as mãos. A questão número 8 diz o seguinte: manchas contínuas de óleo na água promovem um impacto ambiental denominado maré negra. Se foram derramadas na água, elas vão provocar esse fenômeno conhecido por maré negra. Uma consequência importante deste desequilíbrio é... Então nós temos aqui as alternativas. Letra A, aumento da temperatura da água. Se nós observarmos a leitura do texto, a pergunta ela quer saber qual é a consequência importante deste desequilíbrio, ou seja, desta maré negra. Não seria o aumento da temperatura da água, pois mesmo tendo ocorrido grande área do litoral brasileiro, esse derramamento de petróleo, do óleo, caso ele não provocaria um aumento na temperatura da água, um aumento considerável. Letra B, aumento da fixação do nitrogênio por cianobactérias. Cianobactérias são as bactérias que realizam fotossíntese. Elas são procariontes, assim como as bactérias. Elas não possuem cloroplasto, mas elas possuem a clorofila do tipo A, que está dispersa no citoplasma e é responsável por sintetizar seu próprio alimento. Sendo assim, as cianobactérias necessitariam não do gás nitrogênio, elas necessitariam do gás oxigênio. Então, a letra B estaria errada por isso. A letra C, diminuição da taxa de fotossíntese do fitoplâncton. Essa alternativa é a correta. Nós temos aqui uma imagem que mostra as zonas de distribuição lá dos oceanos. Tá? A parte superior, dividi ela aqui em três regiões, basicamente. A região do plâncton, a região do nécton e a região dos bêntos. Pela própria figura, vocês já percebem que, de baixo para cima, os bêntos é aquela região onde os animais, em sua maioria, se movimentam pouco e eles estão próximos à região da areia, lá do fundo dos oceanos. O nécton é uma região onde os animais se movimentam, nadam bastante, se deslocam de um lado para o outro. Já no plâncton, que é dividido em fitoplâncton e zooplâncton, o fitoplâncton, fito de planta, são as algas que realizam fotossíntese. E o zooplâncton, zoo de animal, são os microcrustáceos, por exemplo, que não realizam fotossíntese, não fabricam seu próprio alimento. Retomando, o plâncton, região mais superficial, onde seres vivos, no caso, tanto o fitoplâncton como o zooplâncton, eles estão à mercê das marés, eles se movimentam de acordo com a movimentação das marés. O nécton é a região onde os animais e os seres que habitam essa área se deslocam com facilidade, vamos dizer assim, se deslocam por vontade própria. E os bentos é a região mais profunda, onde os animais estão ali no fundo do oceano. Então, a questão 8 pergunta exatamente sobre a maré negra, qual é a influência dela. Eu falei para vocês que a resposta correta é a diminuição da fotossíntese do fitoplâncton. Então, o fitoplâncton ele é responsável por realizar a fotossíntese. Inclusive, são as algas marinhas o famoso pulmão do mundo, e não a Amazônia, como se chamava anteriormente. A letra D está errada, porque diz o seguinte, que ocorreria a diminuição da biodisponibilidade de sais minerais. O derramamento de óleo não tem nada a ver com distribuição de sais minerais na água. Letra E está errada porque diz que ocorreria uma diminuição da ressurgência de águas profundas. O que é ressurgência? Ressurgência, quando as águas que estão no fundo do oceano, elas, por movimentos de massas, da própria massa de água, elas se deslocam para a região superior. Esse movimento de ressurgência faz com que os nutrientes no fundo do oceano circulem para que aquelas 3 zonas possam receber alimento, os seres vivos que habitam ela. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a questão de número 9. Ao alcançarem a costa, as manchas de óleo muitas vezes se acumulam na areia.
Vou destaquei aqui o termo areia. Nesse local, o óleo pode contaminar os seres do... Quais são os seres que habitam a região onde nós podemos encontrar a areia? Nécton, neuston, bêntons, fitoplâncton ou zooplâncton. Bom, vamos aqui de baixo para cima. O zooplâncton e o fitoplâncton, nós acabamos de ver que é aquela zona mais superficial da água, né? Então, eles não estão em contato com a areia. Eles vivem mais na região superficial. Os bêntons é uma região onde os seres vivos que estão ali estão associados no fundo dos ambientes aquáticos e eles são animais e são espécies de indivíduos que não se movimentam muito, estão em contato com a areia. Seria então a nossa alternativa correta, a letra C. Os nêutrons são grupos de organismos que têm por habitat a camada superficial das massas de água, ou seja, eles vivem mais na parte superior. E o nécton é conjunto de animais aquáticos que se movem ativamente, como nós vimos na questão anterior. Eles têm movimento próprio. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão de número 10. Aves marinhas sofrem com o acúmulo de petróleo em suas penas. Os problemas causados pelo petróleo nas aves marinhas é o acúmulo desse óleo em suas penas. Isso ocorre devido à remoção da camada apolar protetora determinada por óleo secretado pela sua glândula uropigiana. Ou seja, as aves elas têm na sua cauda uma glândula, conhecida como glândula uropigiana, a micula, né, a famosa micula, e essa glândula produz um óleo, que é uma substância apolar, que protege, impermeabiliza a pele dessas aves para que elas não afundem na água. E aí determina uma proteção para ela. A impermeabilização das superfícies corpóreas, como a que ocorre nas aves, é bastante comum na natureza. A pergunta é: identifique a opção abaixo que não contém uma adaptação com esse fim. Então, nós vamos procurar aí, dentre as alternativas, aquela que não tem uma correlação com esse fim, ou seja, de impermeabilizar, de proteger o ser vivo. A letra A diz que a quitina está correlacionada com os artrópodes. O que é quitina? Quitina, vocês já devem lembrar que é um açúcar, um polissacarídeo, formado por várias unidades de monossacarídeos. É um polissacarídeo insolúvel e ele integra o exoesqueleto dos artrópodes, ou seja, ele forma a carapaça, o exoesqueleto dos artrópodes, e também ele está presente na parede celular dos fungos. Ou seja, a quitina tem sim uma correlação com proteção aos artrópodes, então não seria a nossa alternativa correta. Letra B. Queratina nos vertebrados. O que é a queratina? A queratina é uma proteína de origem animal, está presente na nossa pele, nas unhas, no cabelo, e ela tem exatamente essa função de proteger essas estruturas, então também não seria a nossa alternativa correta. A letra C, cutina em folhas. Cutina, o que seria a cutina? Então, a cutina ela é uma macromolécula, que é o principal componente da cutícula das plantas terrestres. Então, a gente encontra essa macromolécula formando uma proteção para as folhas, evitando, por exemplo, que elas percam água para o meio externo. Então, mais uma vez, não é a alternativa correta, pois a cutina tem uma função de proteção também. A suberina em caules. A suberina ela é uma cera sintetizada pelas células do suber das plantas vasculares, que tem crescimento secundário. As plantas elas têm crescimento primário, quando elas crescem para cima, vamos dizer assim, e elas têm crescimento lateral, quando elas engrossam o caule. Daí esse crescimento secundário ele é possível devido a essas células do suber. Então a suberina também funciona como uma espécie de proteção. Não é então a alternativa letra D. Letra E, então vamos verificar aí que a letra E é a resposta correta, pois os peptídeos eles não têm nenhuma relação de proteção com a pele dos anfíbios. Como a questão está pedindo exatamente o que não tem essa relação, resposta correta, letra E. Vamos dar continuidade às questões de 11 a 14. Onde nós temos um texto que teve como base para a resolução das questões. Agosto tem recorde de focos de incêndio na Amazônia em 9 anos, aponta INPE. Então, aqui o texto ele
comenta sobre as queimadas, fala as regiões, o número de incêndios. Aí os especialistas ouvidos pelo Globo, do jornal Globo, foram unânimes em descartar fatores naturais como as causas desse aumento, ou seja, identificaram que não só as causas naturais, mas principalmente o resultado da ação humana estava diretamente ligado ao aumento da taxa de desmatamento, e isso provocando o aumento também das queimadas. Então vamos às questões. A questão de número 11. Incêndios florestais na Amazônia indicam altas taxas de desmatamento, uma vez que a floresta primária apresenta baixo risco de propagação de fogo. Isso ocorre devido... Primeiro, o que é uma floresta primária? Uma floresta primária é uma floresta virgem, intocada. É uma floresta onde o homem ainda não exerceu a ação devastadora naquela área, uma floresta intacta. A gente tem como letra A, relembrando que a questão pede que nós justifiquemos o porquê que ocorre o baixo risco de propagação de fogo nas florestas primárias. A letra A diz o seguinte: umidade do ar e do solo. Essas florestas primárias, elas têm uma grande quantidade de água no ar, ou seja, a umidade dela é elevada, assim como também no solo, uma grande quantidade de água retida no solo. Ora, se nós estamos falando de incêndio e eu tenho uma região com uma grande quantidade de umidade no ar e no solo, obviamente que essa área, essa região, ela não correrá grandes riscos de incêndio. Logo, a alternativa correta é a letra A. Letra B. Por que a letra B está errada? Então, ele diz o seguinte: a biodiversidade de espécies. A biodiversidade de espécies está dizendo que, ou seja, que existem inúmeras espécies diferentes habitando aquela região. Mas só que essas espécies diversificadas não impediriam de forma alguma a propagação do fogo. A letra C, quantidade de espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? São espécies que habitam apenas aquela região. Nós temos, por exemplo, o saguim, que é endêmico da caatinga. Então, esses animais também não impediriam a propagação do fogo. A alternativa C está errada por isso. A letra D, produtividade primária líquida. Então, com relação à produtividade, o ecossistema ele tem dois tipos de produtividade, que é a produtividade bruta e a produtividade líquida. Como o salário. O salário bruto é aquele salário completo, quando você ainda não recebeu os descontos de FGTS, de empréstimos que você venha a ter, dentre outros descontos. Então, a produtividade primária bruta é a biomassa produzida por uma floresta, por exemplo. Tudo que ela produz de energia, de biomassa, é a produtividade primária bruta. E a produtividade primária líquida é quando nós descontamos daquela produção inicial o que a floresta precisa consumir. Por exemplo, as plantas produzem oxigênio, mas elas também consomem oxigênio. A gente desconta isso e o que sobra a gente chama de produtividade primária líquida. Essa alternativa está incorreta, pois essa produtividade primária líquida não tem nada a ver com diminuir a propagação do fogo. Letra E está errada porque diz que a incidência de raios solares não seria fator para diminuir os riscos de propagação de fogo. Okay? Então a alternativa correta é a letra A. Questão de número 12. A diminuição da cobertura florestal pode trazer impactos econômicos severos. A elevada evapotranspiração amazônica está diretamente relacionada à produção de... Então vejam bem, o que é evapotranspiração? É a junção de evaporação com transpiração, ou seja, a evaporação da água do solo, onde aquela floresta está presente, e a transpiração, que é a perda de água pelas folhas, quando no caso a planta está realizando o processo fotossintético, respirando, ela também transpira e elimina a água. Então essa elevada evapotranspiração amazônica, ela está relacionada diretamente com a produção de quê? Alternativa A, de automóveis no sudeste brasileiro. Ora, essa questão aqui nós já podemos observar. Essa produção de automóveis não tem nada a ver com evapotranspiração, tá, das plantas. Letra B, soja e milho no centro-oeste. Soja e milho são vegetais que necessitam, obviamente, de realizar fotossíntese. Se a evapotranspiração desempenhada pela floresta vai provocar condensação dessa evaporação, provocar também o aumento do índice de pluviométrico, o índice de chuvas, obviamente que
a plantação de soja, milho ou qualquer outra espécie dependerá sim da evapotranspiração. Então a nossa alternativa correta é a letra B. A letra C está errada porque diz que são os fármacos da região sul. Na verdade, essas regiões que estão aqui citadas, elas são apenas para complementar a alternativa, mas a gente já de início pode perceber, fármaco, medicamentos, o que é que a produção de medicamentos tem a ver com a evapotranspiração. Ouro, na região norte. Então, o ouro não tem nenhuma relação também com a evapotranspiração. E a letra E, pescado no litoral nordestino. O pescado também, ou seja, os peixes não estarão relacionados com a evapotranspiração. Alternativa correta, letra B. Questão de número 13. A floresta amazônica é um exemplo de um ecossistema estável, ou seja, é aquele que já chegou no seu nível máximo e ele é autossustentável. Então, a floresta amazônica é um exemplo de um ecossistema estável, que chegou ao máximo de desenvolvimento para as condições climáticas locais. Ela já chegou no nível máximo de produtividade. O processo de transformação de comunidades ao longo do tempo denomina-se. Essas transformações de comunidades ao longo do tempo faz parte de um processo, vamos dizer assim, de um processo gradual até se chegar a uma comunidade que é conhecida como comunidade clímax, onde aquele ecossistema consegue se autossustentar. Então a gente tem, letra A, zonação. Zonação que não é zonar, o ecossistema não vai zonar do outro, né? Mas esse termo zonação ele está relacionado com a distribuição da flora ou da fauna de uma comunidade ao longo de diferentes zonas. Então eu tenho várias regiões, várias zonas, e aí a distribuição de animais e de plantas em uma comunidade ao longo dessas diferentes localidades é conhecido como zonação. E isso não corresponde com o que a questão quer saber. Então, não é zonação. Evolução. Evolução seria, na verdade, evolução é um termo genético. Todos os seres vivos, eles passam pelo processo de evolução, porém, essa transformação de comunidades não é uma evolução, porque as espécies que ali estão, elas apenas irão aumentando de quantidade, elas irão sendo selecionadas, mas não estão evoluindo para poder dar origem a uma comunidade clímax. Sucessão ecológica. Então, o que é uma sucessão ecológica? É um nome dado a uma sequência de comunidades, desde o início, desde a colonização de uma área até chegar no topo, que é aquela comunidade clímax que eu falei para vocês. Ou seja, todo ecossistema, para ele chegar nesse nível máximo, ele vai passar por sucessões de comunidades. Então, nós chamamos na área da ecologia de sucessão ecológica. Então, a alternativa correta é a letra C. A letra B. Letra D, bioacumulação. Essa bioacumulação não tem nada a ver com essa transformação de comunidades ao longo do tempo. Né? O que é uma bioacumulação? Seria a acumulação de seres vivos em uma determinada região. Então, não é a acumulação desses indivíduos que faz a transformação de uma comunidade clímax. E letra E vem com o termo ontogenia, é um termo utilizado para o desenvolvimento de um indivíduo, desde a concepção até a sua maturidade. Então também não tem relação com essa transformação de comunidades. Ok? Alternativa correta, letra C. Questão de número 14. Embora queimadas amazônicas sejam consideradas perturbações à biodiversidade local em outro bioma brasileiro, elas podem atuar no ciclo da matéria. Eu coloquei em negrito para destacar o termo importante da pergunta. Então ele diz que em um determinado bioma, essas queimadas elas atuam ajudando no ciclo da matéria. Atuam também na diminuição da competição e acabarem por aumentar a biodiversidade. Então se diminui a competição, aumentam os seres vivos ali presentes. Esse bioma é o. Antes de respondermos aqui, vamos analisar algumas características da fitogeografia brasileira apresentada nas alternativas. Tá? Iniciaremos pelos pampas. Como vocês veem na imagem, os pampas têm como principal característica uma vegetação rasteira, é utilizado muito para a criação de gado, está localizado ali pelo Rio Grande do Sul, e o clima é um clima subtropical frio, onde tem as 4 estações do ano
bem definidas. Tá? Então guardem aí essa característica. O Pantanal, que é a alternativa B, é uma região alagada. Tá? Então é uma região localizada no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. É região plana, daí choveu, alagou, né? Porque a água não tem para onde escoar. E o clima possui épocas chuvosas e épocas de seco. Quando está seco, toda essa água que vocês veem aí, ela abaixa e a vegetação aflora. A Mata Atlântica está localizada aí desde o Rio Grande do Norte até o Sul. Inclusive sofreu uma vasta degradação. Clima predominantemente tropical e úmido. Lembrando, umidade, né, quantidade de água presente no ar. A Caatinga, também conhecida como Mata Branca, apesar de muitos pensarem que é uma fitogeografia onde seria pobre em biodiversidade, pelo contrário, a Caatinga ela é rica em biodiversidade, está localizada na região nordeste e tem um clima quente e seco. Né? E os Campos Cerrados estão localizados no centro-oeste. Os Campos Cerrados eles têm uma característica importante que é a vegetação também, vegetação rasteira e arbusta e algumas árvores. Só que essas árvores elas têm os troncos retorcidos. Se vocês observarem essa imagem aqui, essa árvore, o tronco dela está bem retorcido. Isso daqui é característico desse bioma, que tem um clima quente com estação seca rigorosa. Então vejam, clima quente com estação seca rigorosa. Isso indica que clima quente, pouca umidade no ar. Isso significa que para a existência de queimadas, isso é de fácil ocorrência. Nós observamos também que é uma estação onde a seca é rigorosa. Tá? Então, nesse bioma, nessa fitogeografia brasileira especificamente, ocorrem queimadas naturais, queimadas às vezes até um fio de um pelo de um animal atritando em outro pelo de outro animal pode gerar uma faísca e pegar fogo. Essas queimadas elas são úteis para esse bioma, pois elas devolvem, reciclam a matéria orgânica e também atraem novas espécies de seres vivos. E essas árvores têm esses troncos retorcidos exatamente por isso, para que elas consigam sobreviver a essas queimadas. Sendo assim, a alternativa correta para a nossa questão 14, a alternativa letra E, cerrado. Tá? O cerrado tem a característica exatamente de, a partir das queimadas, desenvolver ou melhorar o ciclo da sua matéria, diminuindo a competição e aumentando a biodiversidade. Ok? É isso aí, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo a gente dá continuidade às demais questões que nos restam. Valeu, grande abraço.